E aí, belezinha com vocês? Preparados para mais um Retalhos do Carpano? Durante uma live que eu estava com o meu brother, o Reverendo Hafner do canal Voo da Coruja, um dos nossos amigos decidiu contar um testemunho. O Tavares do canal Radical TV contou um pouco da sua história. E olha só que testemunho impactante. Vai vendo! E pelo conhecimento que ele tem, a forma como ele apresenta, está aí o Tavares Armando do canal Radical TV. O André, vocês já sabem, um parceirão nosso aqui, eu sempre estou elogiando, e daqui a pouquinho o André também vai falar para quem... É muito difícil alguém que não conheça também o André, e não conheça o Tavares. O Tavares Armando tem feito um trabalho espetacular em Angola, né? E ele também é muito conhecido, não só lá em Angola, como em todo o continente africano, como aí no Brasil, aqui em Portugal, na Europa, justamente aí pela qualidade do seu canal, a seriedade, a competência com a qual ele apresenta os conteúdos. Então, para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui contando com a presença. Eu quero agradecer ao Tavares, porque quando eu lancei o convite, imediatamente ele aceitou, foi bastante receptivo, solícito, e de imediato aceitou participar conosco. Eu confesso que já tinha um tempo que eu gostaria de fazer uma live com o Tavares, né, já de algum tempo. Então, assim, eu já gostaria do Tavares Armando, do canal Radical TV. Tavares, que você se apresentasse, falasse do seu canal, do seu trabalho aí em Angola, se apresente para o pessoal, tá bem? E é com você. Vou deixar a tela aí contigo, Tavares. Muito obrigado, irmão Hafner, e aproveito aqui a oportunidade de desejar feliz ano novo ao irmão Hafner e também ao irmão André Carpano, que está aí do outro lado, que está aqui no painel, que é meu colega de painel. E quero também desejar feliz ano novo aos irmãos que estão do outro lado a acompanhar a live. Muito obrigado por estarem aqui conosco. É muito bom estarmos aqui em vossa companhia. Eu sou Tavares Armando, sou angolano. Angola situa no continente africano. O continente africano alberga 54 países. Eu sou angolano e resido em Luanda. Eu sou fundador e CEO do canal Radical TV e temos estado a levar um trabalho sério a desmascarar a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. O canal existe há 4 anos. Nestes 4 anos, temos trabalhado seriamente para combater o falso evangelho, combater os ratos de púlpitos, combater os exploradores da fé. Tavares Armando, além do canal Radical TV, trabalha com audiovisual. Sou produtor de videoclipes, faço reportagens, documentários, spots publicitários. Tenho uma empresa de prestação de serviços. Muito obrigado, é tudo. É contigo, irmão Hafner. Pronto, Tavares, estamos deveras felizes por contar aqui com a tua presença, ilustre presença aqui no canal Voo da Coruja. Já quero passar também ao André Carpano para fazer aí as considerações iniciais. Carpano, é contigo, meu amigo, parceiro. Pois bem, motivo de muita alegria e grande satisfação estar novamente aqui no canal Voo da Coruja, que graças a Deus já pode agora estar fazendo live liberado, tranquilo, numa boa, sem nenhum tipo de restrição, graças a Deus. Quero cumprimentar aí o Reverendo Hafner, agradecer pelo convite. E também ao nosso brother, o Tavares Armando aí, que sempre a gente está interagindo aí sobre os bastidores do meio religioso. Galera, antes da gente começar esse conteúdo aqui, eu quero reforçar aquele pedido que sempre faço em todas as lives. Sempre gosto de fazer isso. Você já verificou se o like maroto já está fixado no início desse vídeo? Já verificou se você permanece inscrito no sininho, no canal com o sininho badalado? É importante você faça tudo isso. Agradeço aí os comentários e a interatividade de cada um aqui no canal O Voo da Coruja. E é contigo, Hafner.
Pronto, já vamos começar aqui passando para o Tavares Armando, do canal Radical TV. Tavares, eu queria que você nos contasse como foi a sua história na Igreja Universal do Reino de Deus, aí em Angola, né? Como foi o seu começo, a sua trajetória e também o que te levou a sair dessa organização religiosa. É contigo, Armando. Sem áudio, Tavares, está sem áudio. Ok, muito obrigado. Agora sim. Está de volta o áudio. Muito obrigado, irmão Afner. Vou resumir, vou ser mais breve possível para que possamos, então, resumir o tempo, economizar o nosso tempo. Tavares Armando, como é que Tavares entrou na Igreja Universal do Reino de Deus? Quando entrei na Universal, eu era menino, fazia parte da escolinha e durante um tempo frequentei como menino na escolinha, fui aprendendo a palavra de Deus. Depois de um tempo, me afastei da igreja, afastei-me, e quando voltei para a instituição, voltei já adolescente. Voltei adolescente e comecei a fazer parte do grupo jovem. Ao fazer parte do grupo jovem, começou a nascer a chama ardente no meu coração de fazer a obra de Deus, especificamente pregar o evangelho, porque já lia a Bíblia e já tinha me deparado com a história dos apóstolos, os discípulos que eram pescadores, a maior parte deles eram pescadores, e Cristo recrutou-os para que fossem então pescadores de homens. No entanto, aquilo começou a mexer comigo. Eu queria ser como um dos discípulos, pregar o evangelho, anunciar as sagradas escrituras. E assim fui caminhando na instituição, fazendo parte do grupo jovem. Acontece que a minha entrega, a minha dedicação era tanta, era intensa, que durante um tempo levantaram-me como candidato a obreiro. Estava no grupo jovem, fui levantado a candidato a obreiro. Fui me dedicando, depois acabaram levantando-me como colaborador. O pastor que estava na igreja, em que eu fazia parte e frequentava, ele não levantava o candidato a obreiro diretamente de candidato para obreiro, tinha que passar de colaborador. Isso era costume de alguns pastores que eram oriundos do Brasil. Já os pastores angolanos não precisavam fazer o candidato a obreiro passar de colaborador. A consagração do obreiro era automática. Está de candidato, passa logo para o obreiro. Mas no meu caso, como era o pastor brasileiro, eu tive que cumprir todos os parâmetros. Levantou-me como colaborador. O colaborador é como se fosse obreiro, mas não usa uniforme de obreiro. Usa apenas a calça azul, a camiseta, vocês chamam de camiseta, aqui chamamos de a camisa branca, sapato preto, e também não usa gravata como obreiro. Trabalhei por um bom tempo, um bom período de colaborador, depois me levantaram a obreiro. De obreiro fui me dedicando na igreja, e aí fui indicado para ser discípulo. O discípulo é aquele obreiro que mora na igreja. Comecei a morar na igreja, maior parte do meu tempo passava na igreja e fazia as atividades da igreja. Maior parte das vezes eu que colava os envelopes na igreja, eu que tinha que cuidar da higiene da igreja, varrer a igreja, limpar as cadeiras, preparar o culto do pastor. Algumas vezes, quando o pastor, que era o regional, atrasasse para a reunião, tinha de ser eu, o discípulo, a começar a reunião do pastor, e ele encontrava a reunião ao meio e eu passava-lhe o microfone, então ele dava a sequência da reunião. Fiquei de discípulo um bom período, um bom tempo. Aí fui enviado para o Saurimo, o interior do país, uma das províncias aqui da Angola. Fui enviado para o Saurimo como auxiliar, pastor auxiliar. Fiquei um bom tempo como auxiliar, aí fui levantado a pastor, indicado como pastor. E o dia que me levantaram de pastor, mudaram minha gravata. Eu fiquei muito feliz, fiquei maravilhado, porque
Era tudo que eu queria ser, um pastor. Porque na minha ótica, na minha visão, naquela época, pastor é alguém revestido do poder de Deus que tem autoridade para ganhar almas. É o indivíduo que tem que ir nas praças, pregar o evangelho, tem que orar pelas pessoas, tem que pregar as escrituras sagradas. Neste período de pastor, quando fui levantado de pastor, já comecei a notar algumas coisas que começaram a mexer comigo. Começaram a me deixar um pouco escandalizado. Isso, creio que com 2 meses ou 1 mês de pastor, comecei a deparar-me com situações irregulares, com situações que começaram a me escandalizar. Porque são coisas que quando era da escolinha, são coisas que quando fiz parte da escolinha, fiz parte do grupo jovem, quando era colaborador, quando era obreiro, quando era discípulo, eu não tinha conhecimento. Depois de ser auxiliar, também não tinha conhecimento. Mas quando fui levantado, indicado a pastor, aí começaram a me abrir o jogo. Praticamente, eu já fazia parte do esquema. Então, tinham que me abrir o jogo. Aí começaram a mostrar-me que o mais importante não era orar muito, porque eu orava muito. Orava muito e um dos grandes desafios que eu fazia era orar, jejuar e visitar casas de feiticeiros, casas dos quimbandeiros, que aí no Brasil se chamam de casas de macumba. Visitar casas de macumba. Esse era o trabalho que eu fazia. Por quê? Maior parte das vezes, lá na província onde eu estava na Onda Sul, as pessoas que ficam doentes ficam acampadas ou internadas na casa do quimbandeiro, na casa do macumbeiro. Então, eu tinha essa responsabilidade de visitá-los na casa do quimbandeiro, mas orar por eles, desafiar o quimbandeiro. Chegava lá, orava pelos doentes, conversava com o quimbandeiro e evangelizava o quimbandeiro. Na minha visão, isto é que era ser homem de Deus. Quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, eu comecei a ver que o pastor principal, o pastor responsável lá da província, que no caso é o pastor provincial, não fazia caso nenhum do trabalho que eu fazia. Por quê? Porque esse trabalho não surtia nenhum resultado financeiro para a igreja. Não surtia nenhum resultado financeiro para a igreja. O pastor não valorizava o trabalho que eu fazia. Havia um outro pastor na igreja que realizava cultos e esse pastor financeiramente rendia. Esse pastor financeiramente era lucrativo. Esse pastor já estava no esquema, ele já estava bem, ele já entendia bem da coisa, que ele tem que ser lucrativo. E eu não sabia, era inocente, era um recém-pastor, um indivíduo inocente que não sabe da jogada, não sabia da jogada. Eu pensava que, para mim ser bem visto na liderança, na instituição, eu tinha que sair, ganhar almas, orar pelos doentes, orar pelas pessoas, evangelizar, mas não. Dentro da instituição, só era valorizado aquele que financeiramente desse algum resultado. Eu estava inocente, eu estava alheio àquela realidade. E o outro pastor, que era o meu colega, estava aí na igreja comigo, ele já sabia do esquema. Ele só lutava para dar resultado na reunião dele. E era amado pelo pastor principal. Então, acontece que depois sou tirado do Saurimo, sou transferido para Luanda, já a capital, né? Chego na capital, sou mandado para a igreja do Zamba 1. Sou mandado para a igreja do Zamba 1. Lá na igreja do Zamba 1, cheguei a realizar um propósito, irmão Afne e irmão André Carpano, vocês não vão acreditar. Eu fiz uma loucura, porque quando eu saio do Saurimo, sou enviado para Luanda, me passaram a jogada, passaram o esquema, disseram-me, olha, se tu quiseres se destacar na igreja, se você quiser crescer, você quiser assumir boas posições, igrejas grandes, você tem que fazer loucura na fé. Você tem que ser um pastor lucrativo, um pastor que vinga. Se fores um pastor fracassado, não dá resultado financeiro, na igreja você vai ficar sempre para trás. Nunca serás um vencedor. Até um dado momento, eu absorvi aquilo, permiti que aquilo entrasse dentro de mim. Mas, na verdade, aquilo não era a minha realidade. Aquilo não era a pessoa que eu sou. Não foi aquela razão que levou-me a aceitar ser pastor da Igreja Universal. Eu só queria ganhar almas, mas eles começaram a me apresentar outras coisas.
Eles só queriam que eu ganhasse, enriquecesse o Edir Macedo, que eu arrancasse dinheiro dos meus irmãos. Então eu disse, tá bom, vou entrar na jogada. A jogada é tirar dinheiro, é arrancar dinheiro. Tá bom, vou arrancar dinheiro. Comecei a arrancar dinheiro, irmão Afner e irmão André Carpano. Comecei a arrancar dinheiro. Me tornei um grande mercenário. Eu fazia propósito de uma semana, e em uma semana eu conseguia arrancar do povo $20 mil, $30 mil, $15 mil. Uma semana apenas de propósito. Eu consegui arrancar do povo. O último propósito que eu fiz, que fez com que me desse uma igreja enorme aqui no Golfo 2, foi um propósito do Garrafão. Um propósito extremamente herético. E posso dizer também que eu era o pai das heresias. Porque eu criava meus próprios propósitos. Não fazia propósito que outros é que inventavam. Eu criava. Na altura já mexia com a informática. Eu sentava e criava meus propósitos. Então havia inventado o propósito da quebra da maldição. Mas que tipo de maldição? Essa que Cristo ainda não quebrou na cruz do Calvário. Mas mesmo assim, eu disse para o povo, vocês vão pegar o envelope. O voto era com $1.000. Se calhar os irmãos estão a se perguntar, mas com $1.000 por quê? Por que dólar não Kwanza? Se o dinheiro da Angola é Kwanza. Sim, éramos ensinados a fazer as campanhas em dólar, sem nós percebermos que afinal era para facilitar na saída dos dólares da Angola para o Brasil. Sem nós saber. Então, eu fiz uma campanha. Esta campanha durou apenas uma semana, quebra dos garrafões. Eu fui comprar e pedi ao pastor, falei, pastor, eu vou fazer um propósito muito forte que vai nos dar dinheiro, mas o que o pastor tem que fazer? O pastor tem que pegar uma quantia de valores e me entregar, porque eu vou investir nesse propósito. De momento não tenho nada. Arranja-me, por favor, 5.000 kwanzas. Eu me lembro como se fosse hoje. Creio que era 5.000 kwanzas. 5.000 kwanzas que o pastor me deu. Com estes 5.000 kwanzas que o pastor havia me dado, eu fui no mercado do Tungangô, um dos mercados lá da região em que eu estava como pastor, e comprei, se não estou em erro, foram 100 garrafões. 100 garrafões. Aqueles 100 garrafões. Peguei nos 100 garrafões e levei na igreja. Dei uma folha branca para cada pessoa. Mas para esta pessoa receber a folha branca, ela tinha que fazer um voto enorme, um voto pesado. Ou de $1.000, ou então de $500, ou de $200. Abaixo disso a pessoa não fazia. Eu dizia que depois de você escrever as maldições no papel, nessa folha, introduzires no garrafão, depois de uma semana, quando quebrarmos o garrafão, nunca mais a tua vida será a mesma. Quem é que não vai acreditar num propósito do indivíduo a lhe falar com tanta convicção? E como se não bastasse, ainda havia dito para o povo, eu vou ficar uma semana sem tomar banho, vou ficar uma semana de jejum e uma semana sem sair da igreja. Não vou em nenhum lugar, só ficarei na igreja. Esta foi a condição que eu passei para o povo. Se vocês forem fiéis neste propósito, meus irmãos, a vossa vida vai mudar. Quem é que não quer que a sua vida mude? Maior parte deles participaram da campanha. Maior parte deles participaram. No dia de quebrar o garrafão, eles vieram, quebraram os garrafões. Depositaram seus envelopes. A maior parte deles foram fiéis. Aí, enquanto eu realizava o culto, a recolha do dinheiro no altar, enquanto eu realizava a recolha do dinheiro no altar, orava pelo povo, o outro pastor, que era o pastor principal, eu era o segundo pastor da igreja, recolhia os envelopes, levava para o escritório e já começava a contar os envelopes. O pastor contou os envelopes e creio que naquele dia tivemos um bom êxito, um bom resultado. Um propósito apenas que foi feito em uma semana. Eu naquela semana foi uma semana de sucesso. Conseguiu-se arrecadar muito dinheiro. Uma estimativa entre $20 mil
ou 15 mil dólares consegui arrecadar naquele propósito. Imagina, um propósito que nós havíamos investido apenas 5 mil kwanzas. 5 mil kwanzas. 5 mil kwanzas nem chega a 50 reais para você que é do Brasil. 5 mil kwanzas não chega a 50 reais. Mas conseguimos arrecadar aproximadamente 20 mil dólares em apenas uma semana. Aí, disseram não, esse rapaz tem espírito. Esse rapaz tem unção divina. Ele é de Deus. É triste, é triste. Eu falo isso, não com prazer. Me dói a alma, porque são pessoas que eu lesei. Por isso, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu peço perdão a todos aqueles que um dia eu enganei. Não era minha vontade. Não fiz por vontade própria. Eu era um escravo do Edir Macedo. Eu era um funcionário do Edir Macedo. O que levou-me a ser pastor é outro propósito. Mas posto lá na instituição, tiveram que mudar o meu foco. Porque apresentaram-me um Deus materialista. Uma igreja que quando você, financeiramente, consegue rebentar, consegue dar resultado, olham-te, veem-te com olhos diferentes, valorizam-te, dão-te mais credibilidade. Se o pastor está mais voltado a orar, a jejuar, a libertar pessoas, eles não querem saber desse indivíduo, é fracassado espiritualmente. Eles alegam isso. Então, depois desse propósito, desta arrecadação que fizemos, indicaram-me como um pastor principal para uma igreja grande. Naquela fase, eu ainda era menor de idade, mas deram-me uma igreja enorme. Uma igreja onde só passava pastores muito sérios, pastores de um outro nível. Deram-me aquela igreja como pastor principal e deram-me também um auxiliar para me auxiliar. Nesta igreja, é uma igreja renomada, é uma igreja mesmo grande. Posto nessa igreja, foi lá onde eu pus a mão na cabeça. E foi nesta mesma igreja onde eu deixei de ser pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Tavares Armando não foi tirado, não foi expulso da Igreja Universal do Reino de Deus. Aquele Deus que noutra hora apareceu para mim e permitiu que eu fosse candidato a obreiro, fosse colaborador, fosse obreiro, fosse discípulo, depois fosse pastor. Nessas fases, essa fase toda, eu era muito sincero. O meu foco era ganhar almas. Mas depois de um tempo, quando eu comecei a ver anomalias na instituição, vi que uns eram recompensados e outros não. Isso me corrompeu, ou havia se corrompido. Mas quando sou tirado do Zamba 1 e sou mandado para a igreja principal do Golfo 2, vou numa reunião em que o bispo João Leite reuniu com aqueles pastores que queriam se casar. E eu estava na lista desses pastores. E ele disse, olha, rapaz, na igreja em que tu estás, o leão, você que não sabe aí, fique sabendo que leão, quando se fala de leão, matar o leão, é uma meta estipulada, um teto que tu tens que atingir. Na igreja em que tu estás, o teu leão é 50 mil dólares. Perdão. Eu estou a vir de uma igreja em que em uma semana consegui arrecadar aproximadamente 20 mil dólares. Deram-me uma igreja. Agora, para mim conseguir alcançar um outro nível, tenho que atingir 50 mil dólares nessa igreja. E era uma fase que eu também estava doente. Além da febre tifoide, eu tinha tido um acidente nesta fase. Eu não estava bem de saúde. Mesmo assim, o bispo não teve misericórdia e disse, olha, aí na igreja o teu leão é de 50 mil dólares. Tens que atingir 50 mil dólares para que você consiga alcançar o que você quer. Saí da reunião, analisei profundamente, vi que não era aquilo a vontade de Deus. Ficar atrás do dinheiro do bolso das outras pessoas. Muito sinceramente, sendo um pouco irônico, esses tal 50 mil dólares eu nunca tinha visto nem na TV. Como é que eu poderia arrancar do bolso do povo 50 mil dólares? Aí analisei e falei, não, vou desistir disso. Porque isso não é certo. Explorar o povo. Ou estamos numa igreja para ganhar almas,
Oh, estamos aqui, afinal, para arrancar dinheiro do povo, como se nós fôssemos funcionários. E também, as outras motivações que eu tinha para sair de pastor, me desvincular de pastor, é que nós, os angolanos, éramos vistos como desgraçados, famintos, analfabetos, indivíduos que saíram de suas famílias e que passavam fome e que na igreja encontraram amparo, encontraram comida. Éramos vistos assim, com preconceitos, com discriminação. Naquela fase, eu já trabalhava, conforme eu disse, estou a resumir a história. Tem muita coisa que não estou a contar para resumir a história. Eu já trabalhava na BECOM, Brigada de Construção Obras Militares. Recebia meu salário no contra-cheque. Tive que largar o emprego para poder me dedicar à vida pastoral. Tive que renunciar para aceitar a vida pastoral. E você chega lá como pastor, o que olham para ti? Falam, não, esse era um morto de fome. Este morria de fome, por isso é que veio aqui na igreja ser pastor. É claro, há quem está aí porque era morto de fome, mas nem todos são mortos de fome. Uns trabalhavam, largaram o emprego para ser pastor. Então, como o meu caso, larguei o emprego para ser pastor. E posto lá na igreja, éramos vistos como mortos de fome. Essas faltas de respeito constantemente. E também víamos que os pastores, assim de a pele mais clara, tipo, da cor do André Carpano, o André Carpano, se for na IURD, vai se dar muito bem. Pastores da cor do André Carpano, pastores da cor do irmão Afner, tinham destaque na igreja. Eram enviados em locais, assim, tipo, muito organizados, cidades, nas metrópoles, cidades capitais. Agora, nós assim, muito escuros, éramos mandados nas aldeias, nas periferias. Então, esse era o racismo. Aquele que tem a cor mais clara, mesmo sendo pastor, era posto num bom lugar. Uma boa igreja, um bom carro, uma boa posição, é respeitado. E aquele pastor escuro é posto num lugar distante, às vezes nem carro tem, e às vezes nem uma casa para ele morar em condições tem. Uma casa condigna para um ser humano, às vezes nem tem. Um pastor mulato não demora a casar na Universal. Entrou, depois de um tempo, os bispos ficam preocupados para mudar a vida dele, porque sabem que através dele, automaticamente, membros influentes, pessoas influentes com poder financeiro, vão poder frequentar a igreja porque ele é mulato. Mas pastor escuro é discriminado, dificultam a vida dele. É isso que eu vi na Igreja Universal do Reino de Deus. Racismo, exploração religiosa, humilhações e tudo aquilo que é de errado que você possa imaginar agora. Hipocrisia autêntica. Hipocrisia autêntica. Você vê na Igreja Universal do Reino de Deus. Aonde o bispo Edir Macedo realiza um culto convosco. Eu já participei de vários cultos pessoalmente com o bispo Edir Macedo. Já participei várias vezes assim pessoalmente com o bispo Edir Macedo. O indivíduo está a realizar culto, mas está a falar convosco como se vocês fossem não filhos espirituais, mas como se vocês fossem escravos dele, funcionários dele. Nem respeito, nem um pingo de respeito pelas pessoas o indivíduo tem. Eu vejo muita gente a defender o Edir Macedo. Eu conheço Macedo pessoalmente. Esses bispos que muitos de vocês veneram, mergulharam conosco na piscina, jogaram bola conosco. Eu fui pastor na Universal há aproximadamente 7 anos. Não são 7 dias, não são 7 semanas. E também, como o meu amigo costuma dizer, um amigo meu, não são 7 cabelos. São 7 anos. É muito tempo. É uma vida. 7 anos é uma vida. Isso aproximadamente de pastor. Estou a dizer o tempo de igreja na Universal. Eu entrei menino na Universal. Entrei criança. Então, é uma história resumida, irmão. Foi isso que fez com que eu saísse. Meu irmão Afner, abandonei a instituição. E quando abandonei, eu comi o pão que o diabo amassou. Eu passei mal. Passei fome. Passei dificuldade. Sofri muito. Você está a sair de pastor,
sem indemnização nenhuma, porque você entendeu sair por livre e espontânea vontade. Tens que se recompor psicologicamente, procurar o emprego e para se readaptar na vida. Não é fácil. O indivíduo que o tempo todo estava aí, acostumado no altar, a passar dia na igreja, uma outra realidade. Você sair de pastor. Muitos não aguentam o empate, não conseguem. Acabam recorrendo nas bebidas alcoólicas, acabam recorrendo nas drogas. Por isso eu costumo dizer, aqueles que foram pastor da Universal e continuam firmes com Deus, aqueles que são ex-pastores da Universal, continuam firmes com Deus, continuam temente a Deus, são heróis. Eu sou um deles, um dos heróis da Igreja Universal, do reino de Deus, um dos sobreviventes. O que faz com que eu lute contra a Universal não é raiva, não. O meu povo precisa ser liberto, porque eles brincaram muito com o meu povo. Subestimaram a inteligência do meu povo. Por isso, enquanto eu tiver vida e estiver vivo, eu vou lutar contra essa seita. Independentemente de onde ela estiver. A situação em Angola, daqui a pouco vamos já tocar, né, irmão Afne? Daqui a pouco vamos tocar. Mas a Universal tem que ser extinta do continente africano. São 54 países. E ela tem que ser extinta desse continente. Por mais que digam que é perseguição, não é perseguição. É a hora de Deus. Deus já não quer mais a Igreja Universal a enganar as pessoas no mundo inteiro. Até no Brasil tem de ser extinta. Para que o Macedo pelo menos consiga se reconciliar com o Criador. Porque um amigo meu costuma dizer, Edir Macedo chegou no nível espiritual que ele já não é ser humano, ele já é um demônio encarnado em pessoa. Vamos continuar. Irmão Afner, passo para ti, meu irmão. Olha, quem não conhece ainda o Tavares Armando, ele tem um canal Radical TV, há 4 anos, em Angola, onde ele vive, Luanda, capital de Angola, e ele está há 4 anos lutando, está há 4 anos aí com essa mesma energia, essa mesma determinação, falando dessa forma, abrindo os olhos. Inclusive, a gente vai falar sobre isso mais adiante, mas eu quero passar para o André Carpano, para saber se o André, dentro disso que o Tavares acabou de relatar, porque, olha, é muito impactante uma pessoa ouvir o relato de alguém que, desde criança, esteve na instituição, que chegou a ser pastor, que chegou a praticar coisas, levado, porque ele foi induzido, ele foi condicionado a isso, e depois ele despertou. Então, se as pessoas que estão vendo e ouvindo o Tavares falar, e depois ainda achar que a coisa é bonitinha e paciência, aí já é um problema sério de alienação mesmo. Mas eu quero passar para o André Carpano, e o André aí vai fazer também perguntas, o que quiser falar dentro do que o Tavares acabou de relatar. Carpano, é contigo. Então, no caso, eu quero fazer uma pergunta dupla. Mas antes disso, eu quero confirmar a todo mundo aqui que o ato da conversão do Tavares é algo que eu posso confessar aqui para vocês. Porque eu conheço ele nos bastidores, e para um homem que teve uma vida de pastor iurdiano e abandonar isso, não é mole não. Porque é algo que mexe muito com a cabeça do homem. Quando eu conheci a Cristo, foi através da pregação de um certo rapaz que teve uma aproximação da família. E primeira igreja evangélica, vamos dizer assim, não sei nem se eu posso denominar a Universal como igreja evangélica, mas a primeira que eu fiz parte de um culto foi a IURD. Isso no ano de 97. Foi a primeira que eu entrei por curiosidade de tanto que me falavam. E eu acreditava muito no que eu via na TV sobre aquele negócio que passava de expulsão de demônios. Eles mostravam muito isso daí.
E inclusive, eu assistia muito aquele programa Fala Que Eu Discuto, quando lançou. Eu sou da primeira fase lá, da treta que teve com a Globo lá no início dos anos 90. Acompanhei muito tudo isso daí. Mas enfim, a minha pergunta é o seguinte. Tavares, você falou que teve uma experiência da sua conversão no início da sua jornada com Cristo. Nesse período você ia pregar em alguns lugares que nós chamamos aqui de terreiro de Umbanda ou de Macumba, né? É de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, é mais conhecido aqui no Brasil, né? Não que nós denominamos, mas é conhecido assim. E você ia pregar também nesses lugares. Lá você se deparava com aquilo que mostra na TV, questão de demônios, e depois, quando você pregava nos púlpitos, tinha esse tipo de coisa que nem tem na TV brasileira, invocação de demônio, expulsão, que é o exorcismo que alguns pastores fazem. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, que é para não perder o foco, mas já que você teve uma experiência, tentaram te jogar para algum lado da política? Porque aqui no Brasil, qualquer coisinha o cara é político. É só essas duas perguntas. O áudio. Sempre para desligar, já não vou voltar a desligar. Muito obrigado pela tua pergunta, irmão André Carpano. De fato, é uma pergunta muito interessante. A primeira pergunta é muito interessante. Te confesso que nunca vi demônios manifestados nesses terreiros, né? Que vocês chamam de Umbanda, Candomblé, nunca. Porque praticamente o meu foco era visitar isso. Visitava casas de feitiçaria, de quimbandeiros, para fazer oração nos doentes que ficavam internados. Mas em momento algum deparei-me com pessoas manifestadas, possessas, a fazerem rituais. Não. Encontrava eles aí apenas a dormir, assim. Eu chegava, me apresentava, pedia autorização ao quimbandeiro, pedir autorização, porque tu não pode chegar na casa de alguém e de respeitar a pessoa. E se eu de respeitar, se calhar hoje não estaria vivo. Porque eles não brincam, aqui não brincam. Apesar de que quem é servo de Deus, o maligno não toca. Mas você não pode abusar, tentar, quer dizer, zombar do poder de Deus, ou pôr Deus em prova. É complicado. Chegava, falava com o quimbandeiro, olha, eu sou pastor da Igreja Universal e vim aqui orar por esta pessoa que está aqui doente. Não sei se o senhor me permite. Ele permitia, na boa. Podes orar. Chegava lá, orava pelas pessoas, fazemos uma oração forte. Antes de sair, voltava a falar com o quimbandeiro, agradecer por ter autorizado e também orava por ele. E também fazia um convite para nos procurar na igreja. E saía e seguia a minha jornada. Em momento algum, vi pessoas lá manifestadas, conforme tenham visto aí em alguns vídeos nas redes sociais, de pessoas a dizer que aquilo é a realidade das igrejas da África. Não é. Não é. Até porque cá na África, outra coisa que as pessoas precisam entender, cá na África, essas casas de Umbanda, Quimbanda, não são consideradas religião, não. Não são religião. Tem igrejas, são considerados centros de feitiçaria, centros de bruxaria. Não são consideradas de igreja. Como em outros lugares são considerados de igreja. Não, aqui não são considerados de igreja. São considerados de centros de feitiçaria, centros de bruxaria. Igrejas são outras coisas mesmo. É mesmo igreja onde cultua-se, faz orações e cultua-se a fé cristã. É concretamente isso. A outra questão que o irmão André Carpano fez é se tentaram me pôr algum rótulo. Eu, felizmente, nunca gostei de assumir um rótulo partidário. Já nasci sem ter um rótulo partidário. Eu nasci, cresci, não tenho equipa de futebol preferido, não vejo, não assisto futebol, não tenho uma equipe preferida em que eu possa, torcer. Não tenho equipe preferida e também na política não tenho partido político. Não tenho partido político. Sou um cidadão,
Sou apenas angolano, cidadão nacionalista. Alguém que é por Angola. Alguém que luta pelo desenvolvimento da Angola e de alguma forma luta para a contribuição deste país. E também creio que as denúncias que temos estado a fazer é mesmo um grande contributo para o desenvolvimento da Angola. Porque os falsos profetas, falsos pastores, exploradores da fé, acabam destruindo a nação. São mais perigosos do que os políticos. Eles são mais perigosos do que os políticos, os exploradores da fé. Em momento algum me puseram algum rótulo de que sou do partido da UNITA, partido do MPLA, ou do partido da Casa C, ou do partido Ciclano. Não, nunca me puseram nenhum rótulo. Felizmente. E louvo a Deus por isso. Bem, a nossa realidade aqui é bem diferente da realidade do Brasil. Que estão constantemente a se acusar. Ah, tu és um esquerdista. Ah, tu és um não sei o quê. No Brasil é assim. Mas cá em Angola isso não funciona. Pronto, Tavares, eu volto a dizer aqui que eu admiro o seu trabalho, a sua perseverança, a sua coragem, sobretudo, a sua determinação. A gente sabe que não é fácil lutar contra uma organização tão poderosa, porque é uma organização que detém poder político, econômico, financeiro, midiático e religioso. E quando você fala poder religioso, você lida também com extremistas, com fundamentalistas, e é preciso muita coragem e determinação. Ou seja, você fez parte da história da Igreja Universal aí em Angola, como você mesmo disse, teve a coragem de relatar, inclusive, o que você fazia, mas você não só se redimiu, como você também está desempenhando um papel já há tantos anos, muito importante para abrir os olhos, e, inclusive, eu considero você como precursor, ou um dos precursores da reforma que está ocorrendo aí em Angola. Nós sabemos que teve muita, com a mídia, divulgou bastante, inclusive quem está aí no Brasil, aqui na Europa, o que aconteceu aí em Angola e o que ele está a acontecer, né? Então, dentro disso aí, eu quero fazer uma pergunta para você, algumas perguntas, tá? Eu, inclusive, te via como uma voz clamando no deserto, né? Quando eu te conheci através do seu canal, Radical TV, eu não via tantas pessoas, né, envolvidas nesse processo de reforma. Então, vamos lá. O que te deu forças e determinação para levar esta causa adiante, para não desistir? Porque, volto a dizer, eu te vejo com a mesma energia, com a mesma determinação, com a mesma convicção, com o mesmo objetivo, não se vendeu, não se intimidou, não voltou atrás, né? E o que é que te dá essa força, essa determinação? E quero aproveitar, já que a gente está falando no movimento de reforma, e aí eu quero saber de você se está se expandindo aí em África, no continente africano, se já há outros países, por exemplo, o exemplo de Moçambique, se também as pessoas já estão se movimentando, seguindo o exemplo, né, bastante heróico, eu até digo heróico sim, né, um ato de, como é que eu posso dizer, não só de heroísmo, mas também de consciência, de visão espiritual ocorrendo aí em Angola. Você poderia falar também, primeiro, que te dá essa força, essa determinação, e segundo, se esse movimento de reforma está se expandindo aí em África, aí no continente africano. Irmão Hafner, as pessoas precisam entender que quando elas quiserem fazer as coisas por vontade própria, fazer por fazer, nunca terão êxitos, nunca terão sucesso. Tudo tem que estar dentro do propósito divino. As pessoas têm que agir dentro do propósito divino. Deus é que tem que te motivar a fazer, porque uma luta contra a Universal, irmão Hafner, algo que eu quero dizer a vocês e ao irmão André Carpano e a quem me escuta neste momento, em África,
Refiro-me em África, não Angola. Em todo o continente, nos 54 países, era expressamente proibido você se levantar e falar um pio da Igreja Universal. Antes mesmo de você falar e pronunciar uma palavra contra a Universal, você estava atrás das grades. Todos temiam a Igreja Universal, sentiam medo da Igreja Universal. Aquilo que o irmão Hafner falou. Por quê? O poder econômico e o poder político. Tinha um convênio com grandes entidades. Quem é você para falar da Universal na África? Quem é você? Maior parte dos indivíduos que tentaram falar da Universal na África, a maior parte deles foram presos. Uns desapareceram, ninguém sabe onde é que estão. Vocês têm medo. Eu não sei também o que me motivou a falar. Eu não sei. Foi o propósito divino. Só sei que comecei a denunciar. Comecei a enfrentar. Recebi ameaças de morte. Pessoas ligavam para me enfraquecer, usando ação psicológica, a dizer que tu és analfabeto, tu nem falas em condições, quem é você para derrubar a Universal? Eu falei, eu não sou ninguém, não vou derrubar a Universal, eu não quero derrubar a Universal, apenas quero advertir o meu povo, meus irmãos, que essa igreja não é aquilo que eles dizem ser. O objetivo deles não é alma, o objetivo deles é o dinheiro. Por que não vêm publicamente alegar, ou seja, dizer às pessoas que eles querem dinheiro e não almas? Por que tanta hipocrisia? É isso que me motivou. Comecei a lutar, continuei firme. Olha, foram 4 bispos. Comecei a denunciar na época do bispo João Leite. Vocês conhecem João Leite? O famoso João Leite. O André Carpano conhece muito bem o João Leite. Comecei a denunciar na época do João Leite. João Leite depois sai, acontece aquela situação do escândalo do João Leite. Vocês começam a me dar credibilidade. Esse indivíduo, afinal, o que ele falava é verdade. Começaram a dar credibilidade. Aí vem o Luiz André. Começa a denunciar o Luiz André. O Luiz André sai. Vem o Carlos Alberto. Não, depois do João Leite, vem o Luiz André. Depois do Luiz André vem o bispo Carlos Alberto, que vivia num dos apartamentos que mensalmente pagavam $12.000 com dízimos e oferta do povo. $12.000. Dinheiro que muita gente nunca vai ver nem do binóculo do James Bond, meu irmão. Podes até comprar binóculo do James Bond, nunca verá $12.000. Você que está aí preso na Universal, dando teus dízimos, tuas ofertas, fazendo fogueira santa. Se não puseres a tua cabeça a funcionar, você vai morrer, você vai envelhecer, sem poder ver $12.000, nem comprando o binóculo de James Bond. Não verás. Mas o bispo, que não trabalha, não faz nada, vivia no apartamento, no hotel, onde mensalmente pagava $12.000. Denunciei o Carlos Alberto. Inclusive, irmão Hafner e irmão André Carpano, eu realizei uma marcha pacífica sozinho na sede da igreja em Luanda. Isso foi no dia 18. Não, acho que é em 2018. Realizei uma marcha sozinho. Lá, eu a gritar. Matéria. Eu cobri essa Acompanhaste, matéria. Sim, exato. Eu aí a marchar, eu aí a protestar. Aquilo teve uma repercussão, não digo positiva, muito negativa, a nível de mensagem, comentários que eu recebi. Era insultos acima de insultos. A me ridicularizarem, a me menosprezarem, a me reduzirem para que eu desistisse. Depois, o que acontece? 2 anos depois, no mesmo lugar onde eu marchei sozinho, foi realizada outra marcha das mulheres e contra a vasectomia. A mesma vasectomia que eu protestei sozinho em 2018. 2020, 2 anos depois, eles foram lá, um monte de mulheres, dizendo que não querem mais a vasectomia em Angola.
Era como se eu tivesse previsto tudo. As coisas de Angola estão aconteceram de um jeito como se eu tivesse previsto. Nos olhos espirituais, eu tinha certeza que um dia Deus ia agir, mas eu não tinha, também desejo de desistir. A minha vontade era de continuar a denunciar, porque um dia eu sabia que, denunciando as autoridades, um dia alguém me daria credibilidade e as coisas deveriam acontecer. Fui o primeiro angolano, para não dizer um dos primeiros africanos, a dar as caras, não a denunciar. Já existiram, já passaram muitos africanos que denunciaram a igreja, mas fizeram uma denúncia, 2, depois desistiram. Eu sou o primeiro africano, primeiro angolano, a dar as caras, a criar um canal a dar as caras e a denunciar regularmente, todos os dias, e com uma grande frequência. E não só, tem um detalhe aqui que vocês precisam valorizar. O custo de internet aqui em Angola é elevado. E eu vivia numa zona que nem sequer tinha serviço de internet. Para você manter um canal era difícil. Às vezes eu tinha que andar aproximadamente 15 quilômetros para fazer upload de um vídeo. E este mesmo vídeo te levaria umas 3, 4 horas para entrar no YouTube. Era preciso força de vontade. Mas, como Deus é maior e a vontade de combater a exploração religiosa era tanta, conseguimos avançar, conseguimos ter motivação para fazer. Então, respondendo ao irmão Hafner, foi do propósito de Deus. Por isso é que nós continuamos a denunciar. Carpano, alguma pergunta dentro disso que falou? Sim. Falou. Quando o Tavares fez essa passeata, vamos assim dizer, lá na Igreja Universal em Angola, eu fiz questão de mostrar no canal André Carpano. Quem é da antiga se recorda disso daí. Eu recebi com exclusividade do Tavares. Eu falei, opa, tamo junto. E ainda indiquei para alguns canais na época falarem sobre o assunto, e eu vi 2 canais falando sobre. Nisso daí, eu recebi até... Eu aqui no Brasil, recebi ameaça na época por causa disso, né? Eu ia perguntar sobre questão de ameaça, mas o Tavares já entrou nesse assunto, mas eu vou fazer uma outra pergunta. Ele citou um nome aí que eu dei risada e ele riu também, que foi a marca do canal Radical TV, o que impulsionou. Todo mundo sabe que no YouTube... Todo mundo sabe que no YouTube, para você dar uma impulsionada, tem que ter uma labareda forte, né? Por exemplo, o André Carpano teve um impulsionamento quando lançou o áudio do Davi Miranda, lá no esquema com a novinha, lá no... ele queria, né? Dar uma novinha. E o Tavares, não diferente disso, conseguiu um esquema aí de um bispo, né? O João Leite, que foi apelidado de João Bengala. Não sei se é por causa do pastor Kid Bengala, né? Mas tudo bem. Dizem aí que ele é pastor, né? Tem um filme ungido dele, não sei, não assisto essas coisas. Mas a pergunta é o seguinte, Tavares, eu vi um vídeo da Globo, Edir Macedo num hotel, todo saliente, um monte de macho. Nós sabemos que antigamente aqui no Brasil tinha meio que essa cultura, mas os cabas brasileiros, os bispos, pastores brasileiros que vão para Angola, eles eram muito salientes e tinham assim uma vida depravada ou não? Ou eles eram realmente recatados, puros, santos, imaculados, como eles exigem dos fiéis? Cá em Angola, eles passavam uma imagem totalmente diferente do que eles são. Os mais atentos sempre tiveram conhecimento, chegaram a saber de coisas, de que nos bastidores, às escondidas, eles fazem coisas depravadas. Mas, para nós, alguns angolanos, eles mostram uma imagem totalmente diferente, que são santos e que são puros. Só que tu podes querer esconder aquilo que você é.
durante um tempo, 2 tempos, como o próprio Edir Macedo disse num debate, o povo brasileiro está cansado de ser enganado. Tu pode enganar 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas não podes enganar a vida toda. Do mesmo jeito que podemos até aplicar isso a ele, ao Edir Macedo. Ele pode enganar o povo 1 tempo, 2 tempos, não vai enganar a vida toda. Você pode fingir ser santo 1 tempo, 2 tempos, não vai fingir ser santo a vida toda. Tem um dia que você vai esquecer do teu disfarce, porque aquilo é como se fosse um personagem. Você, quando se veste de um personagem, haverá um momento que você vai esquecer do personagem, vai agir naturalmente, vai mostrar, vai revelar aquilo que você é de fato. Alguns pastores que vieram cá, saíram do Brasil, vieram para Angola, não vou dizer que são todos, que a maior parte era malandro, era falso, não. Vieram muitos pastores sérios, que saíram do Brasil, vieram para Angola, sérios, que pregavam o evangelho, muito sérios mesmo. Pastores exemplares, e que hoje são muito orgulho para nós. Aprendemos com eles muitas coisas, mas também conhecemos muitos pastores que se envolveram em muitos escândalos. Um pastor que foi apanhado no cemitério, com obreira, a ter relações sexuais. No cemitério com obreira. Foi apanhado pela polícia e mentiu que é funcionário da Odebrecht. Na maior cara dura, mentiu que é funcionário da Odebrecht. Outros alugavam casas aqui no Alvalade, alugavam casas, apartamento no Alvalade, para ir lá com meninas, mas eram todos casados. Faziam cenas que... Tenho até um certo receio de falar aqui na live, não é? Até porque também o próprio YouTube está cheio de restrições, tem termos que eles automaticamente bloqueiam o vídeo. Mas é mais ou menos isso, é uma autêntica falsidade. Uns eram sérios e outros eram mesmo depravados. Não queriam saber de Deus, principalmente quando se trata de Angola. Eles só vinham aqui mesmo com uma visão mais voltada para a exploração de diamante, uma visão mais voltada para a exploração de dinheiro. Angola na África é praticamente o país das maravilhas. É o país das maravilhas, onde você vive o sonho africano. É na África, aqui em Angola, onde vive o sonho africano. Porque é um país que, em recursos minerais, é muito rico. E todos os pastores, maior parte deles, os exploradores que saíram do Brasil, vieram para cá, mudaram de vida. Lá hoje no Brasil, são grandes empresários. Muitos deles são grandes empresários. Agora, no caso da hipocrisia, o próprio bispo Edir Macedo várias vezes pregava contra bebidas alcoólicas. Até que um dia foi flagrado a beber bebida alcoólica e ele sentiu-se obrigado a vir a público, então liberar bebida alcoólica, dizer que ele bebe, às vezes, um copo de cerveja, um copo de vinho. É mais ou menos isso. Quando eles são apanhados, eles assumem. Enquanto não são apanhados, mostram a imagem de que são os mais santos do planeta Terra. É concretamente isso. Mais alguma pergunta, André? Não, só isso, porque essa daí foi de lascar. Ele citou o caso do bispo João Leite, né? E também, quando nós vemos a conduta do Edir Macedo, ele coloca um fardo extremamente pesado nos fiéis, a qual ele nem sequer com o dedo mindinho encosta no mesmo fardo. E eu não sou a favor da exposição da vida dos outros. Só que quando uma pessoa arrota a santidade, quando uma pessoa diz, a minha vida é um livro aberto, eu sou santo, porque o que eu digo você tem que fazer. Cuidado. Só isso mesmo, reverendo. A questão toda é que eu sempre digo aqui no canal Voo da Coruja, não é a pessoa, ela faz o que ela quiser, ela professa o que ela quiser. Essa prática de estelionato, esse tipo de prática de exploração, de subjugação que essas instituições aplicam em cima das pessoas. Uma boa fatia da sociedade que acaba atingindo a sociedade como um todo. O Tavares ainda não falou, mas ele deixou assim, já ele vai falar sobre isso, sobre evasão de divisas e tantas outras coisas em que o povo angolano foi explorado, e acaba atingindo a sociedade
como um todo. O combate não é um argumento ad hominem, não é um ataque à pessoa, cada um faz o que quiser. Por exemplo, se eu vou para frente de uma igreja como pastor, se eu abro um ministério e eu fico ali representando, explorando a fé das pessoas, o problema está aí. Né? O problema todo está aí. Nós estamos lidando aqui, nessa live, com uma organização super poderosa, influente em vários países do mundo, na maioria dos países do mundo, né, tem influência, e foi um ato extremamente corajoso do Tavares Armando, através do seu canal, inclusive, e das pessoas. Eu digo, olha, é uma coisa, é muito sério isso aí. Né? Inclusive, eu quero, Tavares, aproveitar, porque as pessoas têm citado muito aqui, eu fico olhando aqui ao chat, tem citado muito a tal Fogueira Santa. Né? E eu acho que o carro-chefe, que a campanha mais conhecida da Igreja Universal, são N campanhas, a gente sabe, mas é justamente a Igreja Santa. Aí eu gostaria aí que você, se possível, falasse sobre essa prática, né, que ainda está tão forte no Brasil, tão forte, tão presente ainda no Brasil, que é a prática da tal Fogueira Santa. Por gentileza, Tavares. Na Igreja Universal do Reino de Deus, as pessoas são programadas. Agem como se fossem robôs. São programadas com algumas frases. Uma delas é: tá ligado? Vai arrebentar? Ei, não me fale do vai arrebentar. Nem queiras saber do vai arrebentar, porque vai arrebentar, meu irmão, arrebentou com os bolsos de muitas pessoas. Muitos foram arrebentados os bolsos por causa dessa palavra, essa frase, vai arrebentar. Tá ligado? Eu sou universal. Tá ligado? Vai arrebentar, eu sou universal. São frases, são programações que são colocadas na mente dos robôs espirituais, robôs dessas igrejas. Eles conseguem te programar assim. E você vive lá como feito mula sem cabeça. Tá ligado? Vai arrebentar. Eu sou universal. Tá ligado? Vai arrebentar. Eu sou universal. E eles estão a arrebentar o teu bolso. Eles arrebentam o teu bolso cada dia que passa. A Fogueira Santa é uma das campanhas mais malignas da Igreja Universal do Reino de Deus. Creio eu que nesta Fogueira Santa o próprio diabo realiza um banquete com Edir Macedo, uma audiência pessoal para lhe agradecer. Dizer: filho, tu estás a desempenhar o teu papel na terra. É mesmo isso que eu quero. Porque a campanha da Fogueira Santa, pessoas devem esvaziar seus cofres para atender os caprichos de Edir Macedo. Quando falo da Fogueira Santa, vêm memórias, lembranças de pessoas que eu prejudiquei na igreja. Eu pensando que sou o valentão, sou o homem cheio de fé, estou a ser usado por Deus, pelo Espírito Santo. Eu chegava na pessoa. Na Fogueira Santa passada, a senhora fez com quanto? Assim, muito sério. Na Fogueira Santa passada, a senhora fez com quanto? O teu voto foi de quanto? Pastor, na Fogueira Santa passada, eu fiz com $2.000. A tua fé, a fé da senhora, aumentou ou diminuiu? A pessoa olha para mim: pastor, a minha fé aumentou. A tua fé aumentou? Então, desta vez, vais fazer com $4.000. Toma envelope. Ah, mas pastor, meu filho está doente. Se vira. Se vira. Isso que eu estou a falar aqui, para você que não faz parte da Universal, nunca fez parte, parece um teatro, uma encenação. Eu fui pastor há aproximadamente 7 anos.
eram práticas recorrentes na Universal, enquanto pastor. Você impor na pessoa o que ela vai fazer e com quanto deve fazer. A senhora foi para a igreja em busca de auxílio. O filho está gravemente doente, marido desempregado. Ela faz um pequeno negócio, é zungueira, é vendedora ambulante. Mas você tem coragem. Você tão frio, tens coragem de falar. Vais fazer com $4.000. Pastor, o marido está desempregado. Pastor, meu filho está doente. Pastor, eu vendo água. Se vira. O Deus de Abraão proverá. Se vira. A pessoa pegava o envelope e ela ia. E muitas das vezes nunca mais pisava na igreja. Mas outras que sentiam medo, iam, vendiam, às vezes, alguma propriedade de valor para cumprir aquilo que ela prometeu no pastor. Vendiam alguma propriedade de valor, às vezes vendiam o fogão de casa, vendiam o televisor de casa, vendiam alguma coisa de entretenimento em casa para poder cumprir o dinheiro no envelope para ir cumprir na fogueira santa. A fogueira santa desgraçou a vida de muitos africanos. Mas, por causa da internet, eu cheguei à conclusão, tive o conhecimento que a fogueira santa não desgraçou apenas a vida de alguns dos africanos, também desgraça a vida, hoje desgraça a vida de milhares de brasileiros, milhares de irmãos brasileiros. Irmãos, ouçam a voz da experiência. Fogueira santa não existe, é do diabo. Quem realizar fogueira santa, realiza fogueira santa com tua família. Tavares, que tipo de fogueira santa? Pega! Queres vender teu carro para ir levar no altar? Não, não leva no altar o teu carro. Vende o teu carro e paga universidade para o teu filho. Manda o teu filho para uma melhor universidade. Queres fazer fogueira santa? Pega o teu salário todo. Compra um presente para tua esposa. Dá uma vida melhor para tua esposa. Dá uma vida melhor para os teus filhos. As pessoas hoje vivem enganadas. Preferem agradar o pastor e deixar a sua família passar dificuldade. Filhos passam fome. É incrível. É incrível. Recebi em tempos um relato, um vídeo de um jovem moçambicano que o seu pai pegou um condomínio, doou para a Igreja Universal. E hoje, este senhor e os seus filhos vivem no relento. Entenda, relento, vivem na rua, não têm abrigos. O senhor é avançado em idade. Deixou a família na desgraça. Fogueira santa, fogueira santa. Cuidado com a fogueira santa. É tudo o que eu tenho a dizer com a fogueira santa. É uma campanha inventada pelo Edir Macedo para arrecadar dinheiro. É uma das campanhas onde as pessoas fazem loucura na Universal. Existem patrões, empresários, que quando chega a véspera da fogueira santa, deixam de pagar salário, pegam todo o dinheiro dos trabalhadores e sacrificam na fogueira santa, prejudicando os trabalhadores. Por isso é que você vê, a maior parte desses empresários acabam falindo e acabam endividados. E muitos deles têm processos, crimes no tribunal. Fogueira santa. Enquanto você está aí a sacrificar para agradar o Edir Macedo ou o Crivella e a sua família estão na Califórnia a gozar férias. Edir Macedo está na França a comer um prato de pato na França. Um prato que custa 600 euros.
E quando está frio, ele manda voltar. Não, volta, mas pode contar. Não vou comer isso, mas pode contar. E você que faz das tripas o coração para cumprir a fogueira santa. O que é que tens na tua casa? Estás a ver navio. Não estás a ver nada. Só passas dificuldade. Você cai na lábia deles. Esta fogueira santa vai mudar a tua história. Vais fazer das tripas o coração, vais sacrificar. Vai vir a outra fogueira santa e eles vão dizer com a mesma lábia. Esta fogueira santa vai mudar a tua história. Mas, meu irmão, já participaste em 5 fogueiras santas. A tua história não muda. Só a história do Macedo e dos outros bispos é que muda. A tua história nada. Não seja, meu irmão, contador de história. Faça a tua própria história. Abandona a fogueira santa. Escreva a tua própria história. Invista nos teus filhos, nas tuas famílias. É tudo o que eu estou a te dizer. Se não queres dar crédito a este africano, a este irmão do outro lado do oceano que quer te abrir os olhos, então porque você é um autêntico mula sem cabeça. Desculpa que lhe diga. Tavares, muito bem explicado e como você disse, ó, depois que alguém ouve o relato de uma pessoa, e todos estamos vendo com toda sinceridade, com toda honestidade, diz, passou pela instituição, que participou desse tipo de campanha, trazendo relatos autênticos, a pessoa ainda permanece defendendo esse sistema, sinceramente, no mínimo aí a pessoa alienada, né? Talvez um acéfalo, quem sabe, mas vamos lá. Tavares, aí tem um personagem, uma pessoa emblemática, no sentido negativo, e que, inclusive, se você colocar o áudio dele pregando, falando, você pensa que é o próprio Edir Macedo. É uma coisa característica. Inclusive, eu ouvi você, várias vezes você falando da imposição até, eles queriam impor, e alguns pastores angolanos até imitando o sotaque, né, querendo falar como se fossem brasileiros, como aquela coisa. E a voz parece que eles criam uma espécie de réplicas do Edir Macedo, né? É uma produção em série. E esse personagem que eu estou falando é o Honorilton Gonçalves, o bispo Honorilton Gonçalves, e que ele se tornou aí uma persona não grata em Angola, né? Ele que era o tentáculo do Edir Macedo em Angola, era o representante maior, era a pessoa que representava o Edir Macedo, o líder maior da Universal em solo angolano. Aí eu te pergunto, o que fez com que o Honorilton Gonçalves, o bispo Honorilton Gonçalves, atingisse um tão alto grau de rejeição aí em Angola? Chamaste de bispo, não é? Ele não é bispo, é cabeça de vento. O bispo, entre aspas, vamos aqui usar as aspas, não é? O bispo, entre aspas, Honorilton Gonçalves, o Ciclone Idai. Ele é Ciclone Idai, onde passa só causa destruição. Ciclone Idai é um fenômeno natural que vocês sabem o que é que faz. E recentemente, foi no ano passado, creio, houve uma catástrofe lá em Moçambique do Ciclone Idai e que acabou causando um caos total. Então, o Honorilton Gonçalves é considerado por Ciclone Idai. O apelidaram de Ciclone Idai, porque aonde o Honorilton Gonçalves passa, só causa ruína. Todas as igrejas, todos os países ou locais que Honorilton Gonçalves passou, causou problema. Até na Record causou problema. Aonde ele passa, causa sempre um problema. O Ciclone Idai, Honorilton Gonçalves, o mais conhecido por cabeça de vento. Ele tem um vento na cabeça dele. Bom, por que o Honorilton Gonçalves atingiu ou bateu o recorde, né? Bateu o recorde de rejeição em Angola? Tudo por causa da arrogância dele. Eu tenho aqui um documento que eu quero partilhar convosco,
acho que é possível partilhar aqui convosco, né? Tenho aqui a opção. Deixa eu partilhar aqui este documento convosco, meus irmãos. Para vocês consigam ver. Não, eu aqui não consigo partilhar. Ah, consigo partilhar, não é? Aqui consigo partilhar. Sim, tá aqui esse documento. Os irmãos conseguem ver aqui esse documento? Consegue pôr na tela, Hafner? Não, eu não estou. Não aparece não aqui para mim. Coloca o share screen aí. Sim, eu pus no... Coloca de novo, Tavares, que aí dá pra... Deixa eu ver. Coloca na sua tela e aí o Hafner coloca o share screen e aparece pra ele. Ou então acho Sim, que você consegue. Eu coloquei na minha tela, tá na minha tela agora. Tenta aí agora, Hafner. Para mim aqui, ó, deixa eu ver. Deixa eu me ver aqui. Eu queria mostrar esse documento. Deixa eu me ver aqui. Aí vai aparecer aquela tela branca ali, ó. Em cima do meu quadradinho. Não, do meu, em cima. Tem uma tela branca ali. Tá de lado. Não estão a ver? Tem o meu quadradinho que aparece. Aí sim. Isso, aí. Não apareceu. Então é esse. Ah, esquece. Não apareceu mais um ali, um triângulo ali que tá cinza? Mais um quadradinho ali do lado das nossas câmeras ali, ó. Do lado das nossas câmeras. Do lado do Tavares. Ali embaixo. Tem o Tavares. Aqui embaixo. Mais pra sua esquerda aí do lado do mouse. Pode ir. Tá em cima do Tavares. Tá em cima da câmera do Tavares. Não, é embaixo. Desce mais um pouquinho. Desce mais. Não, mas não tem problema, já tenho aqui o documento em mão. Pra esquerda. Em cima do... Isso aí, ó. Não, esse aqui é minha... É outra coisa, esse aqui. Ah, não é o dele? Então é porque ele não pôs pra partilhar. Não é o dele, então... não. tá. Mas o Tavares está com o documento em mãos? Papel, né? Já tô com ele em mão, sim. Isso, Tavares. Se quiser, pode mostrar aí. Sim, vou já mostrar. Só que aqui tá um pouco lento para mim. Tá um pouco lento para... Conseguem ver? Sim. Tá perfeito. Exato. Tudo começou por causa deste documento. Este documento aqui. Tudo começou por causa deste documento. Os pastores angolanos procuraram o bispo Norilton Gonçalves por causa da arrogância do bispo Norilton Gonçalves. Então, entenderam reformar a igreja. Mas antes disso, queriam apenas ter uma conversa pacífica, uma conversa em fórum privado, visto que são bispos e pastores da instituição. Vamos sentar com o bispo, o nosso líder, o Norilton Gonçalves, o cabeça de vento, e vamos lhe dar a conhecer para que ele possa, então, fazer a leitura do manifesto pastoral. Então, o que acontece? O bispo Norilton Gonçalves pega o manifesto pastoral e começa a ler e percebe que neste mesmo manifesto pastoral existem pontos que o destituem da liderança da IUR de Angola. Então, automaticamente, o Norilton Gonçalves pega o manifesto pastoral, põe no chão e diz que quem é pela Universal, quem é da Universal,
levanta o braço, fica aqui desse lado. Oh, do nada começou já a manipulação, porque ele percebeu que os pastores angolanos naquele dia foram dispostos na reunião para destituírem o Norilton Gonçalves. Ele, na hora, cria manipulação. Quem é universal, quem é a universal, fica deste lado. E alguns pastores ficaram do lado do Norilton Gonçalves. E automaticamente os pastores que querem a reforma começaram a ser considerados como rebeldes, como dissidentes. E, inclusive, já não tinham acesso às reuniões. Já não permitiam que eles acedessem às reuniões. Foi então que os anciãos da igreja, quando começaram a ver esse comportamento do Norilton Gonçalves, os anciãos são aqueles mais velhos, antigos na igreja, membros antigos, membros que, quando notam algum procedimento errado da parte do bispo ou de qualquer pastor da igreja, eles vão lá conversar com ele, aconselham para que ele mude de procedimento. Então, esses anciões, quando viram que o bispo Norilton Gonçalves começou a ter procedimentos errados, comportamentos negativos, os anciãos entenderam, procuraram Norilton Gonçalves e o aconselharam. Foram ter com Norilton Gonçalves e o Norilton Gonçalves olhou para os anciãos, senhores antigos na igreja, membros antigos na igreja, e disse para eles: se vocês não concordam com a minha liderança, não concordam com a minha disciplina, então podem trocar de igreja, podem ir em outra igreja, procurem uma outra igreja. Foi aí que começou o grande hecatombe, a grande queda, a grande descredibilidade do bispo, entre aspas, bispo Norilton Gonçalves. É aí onde começou a queda dele. Aí os pastores, cada vez mais, começaram a se reunir e cada vez mais mantiveram-se firmes na reforma. Dizer que esses pastores que aderiram à reforma, a maior parte deles sofreram retaliações, muitas retaliações. Pastores que viviam na casa da igreja começaram a ser tirados, expulsos da casa da igreja pelo Norilton Gonçalves, a ser recebidos carros, a serem bloqueados de certas atividades. Os pastores começaram a se ver difíceis. Inclusive, o Norilton Gonçalves tirou o direito de habilitabilidade de alguns pastores. Cortou os salários dos pastores que aderiram à reforma. Os pastores que aderiram à reforma automaticamente começaram a ser vistos como inimigos do bispo Norilton Gonçalves. Mas os pastores reformistas sabiam qual era a razão da luta e por que estavam a lutar. Permaneceram firmes. E esses pastores contaram com o apoio da Radical TV. Até porque nessa fase, nem a TPA, nem o outro órgão de comunicação dava cobertura aos pastores angolanos da reforma. Os pastores contavam com o suporte da Radical TV. Então fui criando até mesmo um link dos pastores angolanos com alguns jornais, revistas do Brasil. Hoje, existem revistas do Brasil que dão cobertura à reforma, que falam da reforma, porque o Tavares Armando conectou. Foi o Tavares Armando que fez as conexões. Então, hoje o mundo todo sabe que os pastores angolanos estão a reformar Angola. Noutra hora a informação está a ser deturpada, como se os angolanos tivessem a praticar xenofobia, como se os angolanos não quisessem os brasileiros de Angola. Não. O povo angolano é o povo que ama o povo brasileiro. Se o povo angolano não amasse o povo brasileiro, o irmão Afner e o irmão André Carpano não me convidariam para essa live. Eu também, se não tivesse carinho pelos brasileiros, eu não aceitaria participar desta live. Então, automaticamente, só esta nossa live já prova que entre angolanos, ou africanos e brasileiros, sempre houve uma boa relação. Eles pegaram naquela situação
da reforma em Angola, que os pastores começaram a repudiar e tentar fazer deste problema, esta situação, um problema político, um problema diplomático. Inclusive, há brasileiros que não gostam quando eu falo disso. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, quando deu essa reforma em Angola, passou por Angola 2 vezes para resolver o problema de Edir Macedo. O presidente Jair Bolsonaro passou por Angola 2 vezes. Se tu não sabes desta realidade, não sabes, não tens o conhecimento do que eu estou a falar aqui, não estou a falar por falar, estou a falar com propriedade. Então não adianta tentar me contrariar, porque estou a falar de algo que eu sei. O presidente Bolsonaro passou por Angola 2 vezes, tentando resolver a batata quente do Edir Macedo. Mas foi sem sucesso. E como se não bastasse ainda, o presidente Jair Bolsonaro volta a enviar uma carta ao presidente da República de Angola. E o presidente da República respondeu à carta, alegando que o problema que está sendo vivido em Angola não tem nada a ver com problema diplomático, não é problema político, é um problema meramente religioso. Trata-se de crimes que são praticados na igreja. Quais são esses crimes? Muita gente quer saber. Bispos e pastores brasileiros, cá em Angola, estão sendo acusados de vários crimes. Crimes como abuso de autoridade, falta de respeito, humilhações públicas, privação dos direitos fundamentais, pastores que não casam, retaliações por não fazer vasectomia, pastores que engravidam suas esposas e sofrem retaliações, pastores com idade avançada que não são permitidos casar sem operar, sem fazer vasectomia, evasão de divisas para o exterior, expatriamento ilícito de capital, branqueamento de capitais e lavagem de dinheiro e outros crimes, tráfico de influência, corrupção ativa e passiva, desvio de fundo da igreja para fins e confessos, venda ilícita de patrimônio da igreja, terrenos, casas, apartamentos, viaturas, condomínios, etc., participação em empresas e outros negócios com fundo desviado da igreja, abuso de autoridade, de confiança e traição, danos morais, ameaça à integridade física dos pastores e esposas, invasão ao domicílio e privacidade dos pastores e bispos angolanos, imposição à vasectomia, castração de órgãos humanos de forma abusiva, racismo, discriminação social, proibição das esposas de pastores engravidarem, gerando pressão psicológica que resulta em alguns casos em abortos, atos de perseguição com calúnia e difamação. A mesma liderança brasileira, sob orientação do bispo Norilton Gonçalves, decidiu vender parte do patrimônio da igreja de Angola, sem prévia consulta aos membros. São desses crimes que eles estão sendo acusados e são desses crimes que fez com que o Norilton Gonçalves perdesse a igreja em Angola. É por causa desses crimes que o Norilton Gonçalves está sendo rejeitado em Angola. Hoje a igreja está sobre a gestão dos angolanos, sobre a gestão do bispo Valente Bezerra Luiz, como legítimo gestor da Igreja Universal em Angola. E dizer aqui a vocês, irmãos, apesar de que o irmão Hafner já havia vos comunicado, que a igreja em Angola já não pertence ao Edir Macedo. O bispo Edir Macedo, ou o tinhoso das costas ocas, nunca mais verá o dinheiro da Angola, nem que ele compre o binóculo da NASA, nem que compre o binóculo do 007, o James Bond, nunca mais verá a cor do dinheiro de Angola. E como se não bastasse, a maldita fogueira santa, a praga da fogueira santa foi extinta da Angola. Já não há fogueira santa. A reforma tem novos projetos ambiciosos, muito bons, que têm a ver com a formação, em investir no ser humano. Construir universidades, construir orfanatos e não fazer pressão psicológica a ninguém. E todos os pastores hoje têm direito de casar, formar família e viverem felizes.
Não é isso que Deus quer, não é isso que o Evangelho manda. Por que pressão psicológica? Então, Macedo perdeu, você perdeu, cara. Macedo perdeu. E a grande derrota do Macedo não é só por ter perdido a igreja, é porque as suas heresias também estão sendo tiradas da igreja. Então essa derrota torna-se 2 vezes mais. A dor é 2 vezes mais. Agora, no meu ponto de vista, na minha ótica, muita gente diz, mas tem que mudar o nome da igreja. Eu pelo menos penso assim. Se o nome continuar universal, acaba doendo mais para Edir Macedo. E se mudam de nome, Edir Macedo vai esquecer. Mas, se continuar com o nome da Universal, creio que vai doer mais. Porque cada dia ele vai se lembrar que ele perdeu algo muito valioso em Angola. Principalmente as dragas de diamante, os diamantes e os dólares de Angola. Macedo, eu creio que não está a dormir. Se calhar já marcou audiência com o pai dele, Lúcifer, várias vezes, para tentar fazer alguma coisa para retornar ou tentar reverter a situação em Angola. Só que, meu irmão, nem com a bênção ou nem com a maldição de Lúcifer você conseguirá reverter a situação, porque o povo angolano é um povo de Deus. Esse povo está consagrado a Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Chega de escravidão, chega de brincar com o povo africano. Chega. É tudo que tenho a dizer, meus irmãos. Tavares, mais do que uma vitória aí em Angola, é um grande exemplo para o mundo a atitude de vocês. Eu quero aqui, através do nosso canal, dizer que o povo angolano abrace o Tavares Armando, o canal dele, né? Se inscrevam aí de forma maciça no canal Radical TV, porque é uma pessoa, é um homem destemido que lutou muito, volto a dizer, sem medo de errar. Ele é o precursor, ele quem deu aí, colocou inclusive a sua vida em risco para poder delatar. Se hoje as pessoas, o mundo está sabendo, se hoje o Edir Macedo perdeu, porque ele não perdeu só a Igreja Universal, não foi só o nome, como disse o Tavares Armando, mas também todo o patrimônio, toda a influência em solo angolano. Então, eu volto a dizer, eu espero que Angola e o mundo todo abrace o Tavares Armando, abrace o canal dele, Radical TV, porque realmente é a glória de Deus, mas ele usou, como o Tavares falou, Deus usou o Tavares Armando para trazer e essa vitória de Angola, do povo angolano, através do Tavares Armando, de outros também que se juntaram a Tavares Armando e lutaram e conseguiram a liberdade para poder prestar um culto decente, um culto verdadeiro a Deus, não manipulável, não influenciado por interesses humanos. Então eu espero, o Tavares teve um problema com a conexão, mas eu espero que vocês que estão nos assistindo, que vocês abracem aí o Tavares, tanto em Angola quanto em todo o continente africano, aí no Brasil, aqui na Europa, enfim. Gente, vão, se inscrevam, quem ainda não é inscrito, o Radical TV está na descrição, está aí o link do canal dele, tá bom? O Radical TV. Então, esperamos que tudo isso aí sirva como exemplo, tá, para nós todos, vocês aí no Brasil, inclusive, porque foi um grande movimento. Não foi só de uma reforma, uma simples reforma da Igreja Universal, mas um grande exemplo de libertação desse tipo de organização, e volto a dizer, não é só a Igreja Universal, tem outras organizações também. O Tavares está voltando aqui, voltou a conexão. Então tem outras também instituições, organizações religiosas que adotaram e adotam o mesmo modus operandi. Então é preciso muita atenção. O Tavares está de parabéns, o canal Radical TV de parabéns pelo trabalho exemplar,
sabe, pela dedicação, pela honestidade com quem conduziu todo esse processo e vem conduzindo sem voltar atrás. Eu vou passar para o André Carpano. Nós vamos já, André Carpano, fazendo colocações, fazendo as considerações também finais, falando do canal dele, porque daqui a pouquinho tem uma live lá no canal do André Carpano também, né? Daqui nós vamos para a live que tem lá uma convidada que vocês vão gostar muito, né? No canal André Carpano. Mas eu já quero passar e dizer para você, Tavares, mais uma vez, e já vou, depois do Carpano, você também vai fazer as considerações, vai falar mais do seu canal. Eu já quero agradecer mais uma vez a você, também agradecer imensamente por ter vindo e dizer que o canal Voo da Coruja e outro nosso canal Tudo Revelado está à sua disposição. O material que você quiser pegar, que você quiser utilizar, tanto na íntegra como parcialmente, você está liberado, pode pegar sem me avisar, sem nada, tá? E quando você precisar também, estamos aqui à disposição. Tenho certeza que o André Carpano também segue a mesma linha. Carpano, é contigo. Pois bem, antes de tudo eu quero dar os parabéns aí novamente ao Tavares pela coragem e ousadia, pelo trabalho que ele tem desempenhado aí no Evangelho na África, principalmente no que tange à Igreja Universal do Reino de Deus. Quero agradecer também ao Reverendo Hafner pelo convite de estar participando dessa live. Aí, ó, a Camila está falando, Tavares, você é lindo. Pense num caba lindo. Lindo, menino lindo. Tavares gosta. Galera, vocês não sabem, mas quando a gente conversa, a gente dá muita risada. Ainda mais por causa desses negócios do menino lindo, barbuda e PDA. Os mais velhos do meu canal sabem o que é, né? Quero agradecer a presença de todos os inscritos e visitantes do canal O Voo da Coruja. Nós chegamos aí a bater quase 700 pessoas na live, em alguns picos aí. Quero agradecer a todo mundo que teve interagindo, participando aí durante todo o momento e fazer aquele pedido corriqueiro. Não esqueça do like maroto, o compartilhamento e também verificar se você permanece inscrito com o sininho badalado. Já lá no canal André Carpano tem uma labareda com uma ilustre convidada. Lhe garanto, como diz mamãe, que vale arrepiar os cabelos do sovaco. Ela canta uma música assim: pode vir perseguição. Bom, obrigado aí, Hafner, pela atenção. Tamo junto. Nada, eu que agradeço, André. Daqui a pouquinho estaremos lá no teu canal. Gente, novamente eu peço, se inscrevam. O link do canal do Radical TV. Radical TV está na descrição. Se inscrevam lá, tá certo? Vamos maciçamente. Eu já sou inscrito há muito tempo, né? O André Carpano também. Eu peço. Está aí na descrição o link, tá? Depois também eu vou deixar no espaço dos comentários, eu vou deixar fixado no topo o link do canal Radical TV. Do André Carpano, todo mundo já conhece, procurando aí André Carpano, todo mundo, aqui a maioria já é inscrito, mas fica também aí a indicação. Tavares, é contigo, meu irmão, você fazer aí as considerações finais. Muito obrigado, irmão Hafner, obrigado também ao irmão André Carpano. Mais uma vez sou grato por fazer parte do painel. E também quero parabenizar aos irmãos que ficaram do outro lado aí no chat a acompanhar a live. Com certeza deram também algumas gargalhadas, né? Porque isso é que importa, isso é mais importante. Apesar de que saímos com alguns traumas da Universal, não podemos levar os traumas para a vida toda. Temos que levar a vida na desportiva. Porque se formos a levar muito a sério aquilo que nós vivemos lá, é complicado. Você fica doido, você perde a cabeça. Então comete até mesmo loucura. É preciso, às vezes, ficar descontraído. Então, obrigado a todos que se fizeram presente, vocês que deram credibilidade naquilo que foi abordado na live, e principalmente a você que deixou o seu like, você que compartilhou a live, para que mais pessoas tenham contato com este vídeo. Sou grato. Quero aqui também mandar aqui saudações à minha amiga Camila Alves, que é administradora do nosso chat da Radical TV. Camila Alves, que também deixou aqui a mensagem e esteve aí a acompanhar. E a todos vocês que estão do outro lado, obrigado, parabéns por mais uma vez terem contato com
este depoimento de alguém que é ex-pastor da universidade. Isso, Deus está permitindo isso para que vocês possam abrir os olhos, para que vocês não passem pelo que eu passei. Porque se eu conhecesse alguém que passou pelo que eu passei, não sei se eu passaria o que passei. Então, talvez seja, talvez é por isso que Deus está permitindo que eu conte isso a vocês, de maneira que não passem o que nós passamos. É muito importante. É para que vocês possam valorizar, então, conseguir ter elementos, escolher onde é que vão pisar, onde é que não vão pisar. Lógico, não estamos aqui a descredibilizar o irreverendo nem os pastores, até porque o nosso irmão Hafner é um reverendo, mas é um reverendo sério, uma pessoa séria. Então, vamos valorizar aqueles que são sérios e aos ratos de púlpito, aproveitadores, exploradores, devem ser denunciados. É tudo que eu estou a dizer. Muito obrigado a todos. Estamos juntos. Irmão Hafner, também estou aberto aí para qualquer parceria, qualquer convite. Se porventura quiseres também usar algum vídeo do meu canal, estás à vontade, assim como o irmão André Carpano também está à vontade, pode usar o vídeo do meu canal. Já temos essa parceria há muito tempo. Epa, sou grato. Vamos somando, meus irmãos. Vamos somando. Digo mesmo. Ô Tavares, desculpa cortar aí, ó. Tem um comentário aqui da Camila. Tavares é solteiríssimo. Fernanda Aparecida. Ó, cuidado que a barbuda PDA já tá de olho, viu? Cuidado. Pronto, tá aí, de repente, Tavares, né? É aí, alguma brasileira, alguma portuguesa aqui. Tavares faz sucesso, viu? Tavares é sucesso puro. Então, assim, olha, pessoal, muito obrigado. Quero agradecer também a vocês que nos acompanharam até aqui, participando do chat, vocês que estiveram desde o início, que chegaram depois, chegaram por último, você que está nos assistindo no gravado também, muito obrigado mesmo pela participação, por nos acompanhar, tá? Obrigado, Carpano, mais uma vez, Tavares, muito obrigado. E não esqueça, tá? Canais aí, André Carpano, canal também, Radical TV, do Tavares Armando. Se inscrevam lá se ainda não são inscritos. Carpano, saindo daqui, já vai estar se preparando, se aquecendo para a live dele, daqui a pouquinho, daqui a 20 minutos, menos de 26, de 20, né? 16 minutos, daqui a 16 minutos, lá no canal André Carpano. Mais tarde, às 20 horas, horário aí de Brasília, para vocês que estão no Brasil, e o Dark Almeida Notícias também, estarei lá, o André Carpano também participando de uma live, e amanhã nós teremos live com o quarteto, né, que vocês já estão acompanhando aí, como o André sempre chama, como é, André? O quarteto... Não foi eu não, foi os cabas que colocaram esse apelido, Quarteto Fantástico. Não fui eu não que inventei, não. Amanhã, 20 horas, horário de Brasília, para quem está no Brasil, quarteto, André Carpano, Isaac Lobato Notícias, Rede Rio TV e o Voo da Coruja, se Deus quiser, estaremos. E qualquer dia vamos convidar o Tavares também para estar conosco aí, participando, junto com o quarteto em uma live, viu, Tavares? Será um prazer. Qualquer dia, se Deus quiser, quando permitir passar toda essa situação, vou ver se Deus permitir, eu vou com minha digníssima conhecer a belíssima Luanda. Nós temos uma amiga aqui, muito próxima, que é aí de Luanda, inclusive, tá bom? E você também, Tavares, vindo a Portugal, nossa casa é tua casa, tá bom? Fica à vontade. Muito obrigado. Gente, muito obrigado, beijo no coração, forte abraço. Tá? E até a próxima, se Deus quiser. Saindo daqui, não esqueça, André Carpano, canal André Carpano, tá bem? Valeu, pessoal. Tchau, obrigado. Até a